Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde maravilhosa, nessa manhã maravilhosa dessa terça-feira abençoada, 31 de maio de 2022, aonde eu tenho um assunto aqui que fala sobre acerca de idolatria, acerca de religião e religiosos, e aonde que eles estão. Quem são essas pessoas? Quem são eles? Os religiosos. Onde que eles estão? Onde que eles se encontram? Então, eu tenho visto, tenho observado e tenho buscado em Deus, uma confirmação daquilo que eu tenho observado estando acontecendo em todos os lugares, principalmente entre os cristãos, que hoje ninguém sabe mais quem é quem. Quem é idólatra, quem tem estado idolatrando, sendo ele movidos por uma religião, se tornando-se ele um religioso, tipo, o que acontece? Uma grande parte hoje daqueles que se tornaram serem e têm sido religiosos são justamente os cristãos. Por quê? Porque os cristãos se deixam se levar por qualquer pregação, qualquer tipo de pregações, porque o que é feito, como é feito, é feito para que as pessoas elas se tornem uma religiosa, quando é oferecida a ela que Deus vai mudar a sua história e ali é apresentado a todos em massa uma campanha que vai mudar a vida dela, que vai mudar a história da vida dela. E ela passa a acreditar, ela passa a confiar, ela passa a idolatrar aquela proposta dela participar de uma campanha que ela acredita, que ela passa a acreditar que através daquela campanha toda a situação da vida dela mudará. Haverá uma grande transformação. Aí pega um testemunho e é procurado a ser feito com que as pessoas acreditem que a vida dela irá mudar definitivamente. Só que essas pessoas, elas não estão sendo levadas a buscarem o reino de Deus, ou seja, a terem a certeza da sua salvação. Elas não são conduzidas a um propósito em elas buscarem em primeiro lugar o reino de Deus, porque assim diz a palavra de Deus, que buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas vos lhe serão acrescentadas, e não através de uma campanha. Tudo bem que a campanha ela existe, é bíblico, o propósito, o voto existe, é bíblico, mas é feito uma movimentação, um movimento qual? Não permitindo que as pessoas percebam a quem ela esteja buscando e, na verdade,
ela é convocada, há uma convocação em massa, para que ela busque, em massa a ser uma participante daquele propósito, daquela campanha, porque ali há uma promessa de que a vida dela irá ser transformada definitivamente, que não é uma realidade. Eu não sou contra campanhas, eu não sou contra a propósitos, a votos, a ensinar as pessoas a serem dizimistas, a serem ofertantes. Eu não sou contra, jamais, porque aí eu vou estar sendo contra a palavra de Deus. E aí, se há um ensinamento, às pessoas, religiosa não, mas evangélicas, cristãos, o que significa, qual é o significado? Por exemplo, essa semana eu fiz uma pergunta para uma irmã, se ela sabia qual seria o significado da palavra dízimo. Ela pensou muito, mas não respondeu. Por que ela não respondeu? Porque ela não é ensinada, ela não é orientada, ela não é, enfim, ensinada. Nenhum são ensinados o que significa, qual o significado da palavra dízimo. E aí uma outra pessoa, ela disse, não, mas o dízimo é as primícias. Não é as primícias. Abraão disse para o Senhor que de tudo que passasse em suas mãos, ele devolveria, de tudo que passasse em suas mãos, ele devolveria o dízimo. Ou seja, ele colocaria Deus em primeiro lugar, que é o significado da palavra primícia, é colocar Deus sempre em primeiro lugar, é o significado da palavra primícia. Dízimo, o significado é 10% de tudo que passar em nossas mãos. Dízimo, esse é o significado. E pode procurar, pode examinar as escrituras sagradas, principalmente o dicionário bíblico. Dicionário bíblico, se você quer uma resposta mais concreta, procure no dicionário saber com discernimento o significado da palavra dízimo, ou seja, de qualquer palavra. Oferta alçada, diz o Senhor na sua palavra, cujo coração do homem vos me traga uma oferta alçada de todo coração. Uma oferta alçada, não existe porcentagem. Voluntariamente, ou seja, você sente no seu coração um desejo de realizar, de doar, de fazer uma doação, de uma oferta, seja ela em espécie, em dinheiro, ou seja ela em algo material, Você pode pegar uma oferta, um valor, e você quer fazer uma doação, seja de um terreno, seja de uma casa, seja de um carro, seja de qualquer coisa, você ali está voluntariamente realizando aquele desejo do seu coração, porque é que diz a palavra de Deus, cujo coração do homem traga uma oferta alçada, é a palavra de Deus.
Então tem tudo um significado, tudo tem um significado. Voto é voto, campanha é campanha, dízimo é dízimo, primícia é primícia. Colheitas, você colher e colocar Deus por primícia em primeiro lugar, em uma colheita que você tenha, em estar colhendo, em colher, seja através dos frutos da terra, de uma lavoura, daquilo que você planta e colhe, aí sim, tem um significado de primícia, porque você aí, por exemplo, Caim e Abel, das primícias que eles colhiam, um procurava sempre colher o melhor, oferecer a Deus o melhor, e o outro o pior. E o outro o pior, e é o que tem acontecido nos dias de hoje, pelo fato das pessoas não serem ensinadas, não serem orientadas, ou seja, é pregado a palavra de Deus de qualquer jeito. É feito um movimento para que as pessoas, elas tragam o que elas querem, que muitas das vezes a pessoa até se compromete em fazer alguma coisa e ela não cumpre, ela não faz. Por quê? Por falta de quê? De ensinamento. Então, meus amados, eu vou deixar para sua meditação aí esse vídeo, e você medita na palavra de Deus, que você vai encontrar as respostas, que você vai precisar de ter o conhecimento da palavra, porque você aí não continua sendo um religioso, que onde está os religiosos? Está em toda parte, principalmente, não, eu vou na igreja tal, porque lá estão fazendo uma campanha, que é uma campanha muito abençoada, você se torna um religioso, porque você vai em função de você buscar aquilo que estão oferecendo. Qual é a diferença hoje do católico para o cristão? Nenhuma. Porque o cristão, muitos vão em algumas igrejas que oferecem sempre alguma coisa, que estejam oferecendo sempre alguma coisa, através de quê? Justamente de quê? De uma campanha. E a realidade não aparece, que é um ensinamento para que as pessoas não se tornem sendo uma religiosa. E é o que mais tem, os quatro cantos do universo. As pessoas não acreditam no poder de Deus em curar, em libertar, mas ela acredita que ela está tendo uma oportunidade de se aposentar, para se aposentar. Aí elas vivem através daquela aposentadoria, achando que ela está liberta, que ela é uma verdadeira cristã, ela é uma verdadeira, mas ela não acredita no poder de Deus. E outra, eu digo isso por quê? Porque eu já fui expulso de pessoas que se encontravam numa cadeira de roda, e ela disse que ela não acreditava, que ela não aceitava, que ela queria que ela pudesse se levantar daquela cadeira de roda, porque ela poderia perder, ela disse com as próprias palavras dela mesmo, que ela não queria perder o benefício que ela estava recebendo, a aposentadoria. Porque aqui existem muitos casais dentro dos ministérios amigados, amancebados. Por quê? Para não perder um benefício, para não perder uma aposentadoria. Eles estão dentro dos ministérios, eles não são orientados, não são ensinados, aí se tornam serem religiosos, pessoas comuns. Não, e elas são conduzidas a tudo isso, a serem sempre pessoas religiosas. Elas vivem sobre um comover de uma religião, sendo uma pessoa religiosa, sendo religiosa. E aí, o que acontece? Já houve caso de pessoas me procurarem e falar assim: olha, eu procurei o meu líder
E ele disse que não haveria necessidade, que não precisaria eles se casarem, não. E aí eles foram orientados a não se casarem, até porque ele era uma pessoa, essas pessoas que se aproximaram de mim e procuraram saber se verdadeiramente era certo ou errado, que elas estavam recebendo, elas recebem um auxílio, um benefício, uma aposentadoria. E aí é dito para elas que elas perdem. Mas como é que uma pessoa quer entrar no concerto com Deus, que uma pessoa, alguém quer sair daquela posição que ela se encontra, que ela, obviamente, automaticamente, ela está em prostituição, ela está submissa a um poço de um lamaçal, uma podridão, que ela está num pecado consumado, está ali automaticamente sobre um pecado consumado diante dos olhos de Deus. Isso é abominável. É abominável. A pessoa pode até conseguir, pode até conquistar um terreno, uma casa, mas não vai levar ela à salvação, não vai salvar ela, não salva ela. Ela vai viver uma vida inteirinha, uma vida inteira de altos e baixos, de altos e baixos, de altos e baixos. Então, meus amados, Deus abençoe todos. Fique na paz, forte abraço, um beijo no seu coração, que Deus abençoe.